Boa noite, sejam bem-vindos. Vou falar um pouco, então, sobre os tumores ósseos. A formação do médico ela é bem longa. Ela faz 6 anos de medicina na faculdade, depois tem a residência, de 3, 4 anos, no caso da ortopedia. No caso de sarcomas, são 2 anos de cirurgia geral. Na oncologia ortopédica, hoje são mais 2 anos. Então, é uma formação bastante longa para poder fazer o tratamento, o diagnóstico que a gente oferece. E aquilo que o doutor Ademar falou, na época da faculdade, nem sempre se vê com profundidade esse tipo de patologia. E se a gente não vê, a gente não diagnostica e não trata adequadamente. E tem o Dr. Google, que hoje é bastante acessível na população. Isso é bom, por um lado, porque ele traz informação bastante acessível e fácil para toda a população, mas ele tem um lado muito ruim, porque ele nem sempre é uma informação adequada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação que a gente recebe, que a população traz. Nos casos de tumores ósseos, assim, a queixa mais frequente que leva o paciente ao médico e pode estar relacionada ao tumor ósseo é a dor. Essa é a principal queixa. Só que muitas outras patologias causam dor também. Então, frequentemente, os pacientes chegam a nós com histórias longas de dor, com vários tratamentos, como o doutor Ademar falou, tomando anti-inflamatório, fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura, sem melhora. Então, um sinal de alerta é que quadro de dor crônico, 3, 4 meses, faz o tratamento, não melhora, tem que investigar melhor. O outro motivo de procura do médico é o aumento de volume. Então, são esses 2 quadros que devem chamar a atenção: dor e aumento de volume. O que o doutor Ademar falou também, nem sempre o câncer causa dor no início. Então, às vezes, tem o aumento de volume não associado à dor. Mas esses 2 quadros têm que chamar a atenção sempre e tem que procurar um profissional. Quando a gente tem a suspeita do tumor, a gente vai atrás de exames de imagens. E aí, às vezes, é o que a gente chama de identificação de uma mancha no exame. Nem toda mancha representa tumor, nos casos de tumores ósseos. Às vezes, existem manchas que aparecem nos exames de imagem, mas não necessariamente representam tumor. Existem os falsos tumores, as lesões pseudotumorais. Ele causa tumor, causa mancha, pode ser um tumor, mas não necessariamente. A gente tem que dar uma continuidade na investigação. Outra dúvida frequente das pessoas é: e o trauma? Eu bati, e aí eu percebi que tem um aumento de volume aqui na região. Ele é o causador do tumor? Isso não está comprovado. Então, trauma, entorse, não está relacionado ao desenvolvimento do tumor. Então, aquilo que eu falei, dor persistente, tem que ser investigado. E outro erro frequente: vamos pedir uma ressonância, um PET-CT, que é um exame muito moderno para fazer o diagnóstico. Não. No tumor ósseo, basta um exame de raio-x. O simples raio-x vai fazer a suspeita. E aí, a gente faz a radiografia, que ele dá uma série de informações. Aqui, a gente vê que tem um aumento de partes moles na coxa. Então, o raio-x ele não serve só para ver osso, ele serve também para mostrar partes moles. A gente vê que tem um aumento de volume aqui em partes moles, aqui é a parte óssea, que é esse brancão. Aqui a gente vê as estruturas musculares. Então, um erro frequente é: mas é partes moles, eu não consigo ver no raio-x. Não, a gente consegue ver também no raio-x. E aqui um tumor de osso, especificamente. Ele traz grandes informações para o médico. Ele vai mostrar que é um tumor que tem área branca, tem área escura. Isso vai abrir um leque grande de hipóteses diagnósticas.
Ele é um tumor que ele saiu para fora do osso, então ele rompeu a casca do osso, que é essa casca branca, ele rompeu a casca do osso, foi para partes moles, ele tem uma borda que ela é toda irregular. Então, tudo isso são características que, para o médico, ele considera de alta agressividade. Então, ele vai estreitar esse leque agora para tumor maligno. Então, são dados que a gente utiliza para levantar as hipóteses diagnósticas. Diferente desse outro tumor, que é um tumor de característica escura ao raio-x, ele não rompeu a casca do osso e ele formou uma carapaça. A gente observa em volta da lesão que ele tem uma carapaça branca. Então, isso já é uma característica de lesão benigna. Então, o raio-x simples, ele dá vários dados para os médicos para fazer as hipóteses diagnósticas, para poder dar informação. Se é uma lesão benigna, se é uma lesão maligna, se é uma lesão pseudotumoral, se é uma lesão que vai ser necessário biopsiar ou só observar. E a gente utiliza também de outras características. Em tumores ósseos, alguns tumores são mais frequentes em determinadas idades, então, por isso a idade é importante. O tempo de história que o doutor Adhemar falou também é importante. Quanto mais curto a história, maior o crescimento do caroço, mais agressivo é a lesão. A localização dessa lesão, então, tem alguns tumores que são mais frequentes em determinados segmentos ósseos, tem alguns tumores que são mais frequentes em regiões diferentes dentro do osso, se na ponta do osso ou se no meio do osso. Então, tudo isso são dados que a gente utiliza para levantar as hipóteses. E aí fechar o diagnóstico depois dos exames de imagem e da biópsia. Aqui mostrando a ressonância, então ele ajuda a dar mais dados sobre a lesão, então é um exame complementar, ele complementa aquilo que a gente viu no exame físico, complementa o que a gente viu no raio-x. Aqui mostrando na tomografia a lesão, então também é um exame complementar. Quando a gente suspeita de tumor maligno ósseo, muitos deles podem ramificar, dar as metástases. A maioria delas para pulmão e para osso. Para estadiar o osso, o melhor exame é esse, que é a cintilografia óssea. Ele vai mapear todos os ossos do esqueleto. E aí, ele dando a captação, mostra positividade. E a biópsia acaba sendo a última etapa dessa nossa investigação. E aí a gente vai determinar se é necessário ou não fazer a biópsia, e quando for necessário, o ideal é que seja feito pelo médico ou no centro onde vai ser feito o tratamento, para não acontecer o erro que o doutor Adhemar mostrou, de ter uma biópsia inadequada, porque isso pode comprometer todo o tratamento e a evolução do paciente. E aí, o tipo de tratamento vai depender do tipo do diagnóstico. Ele pode envolver quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Se for uma lesão pseudotumoral, às vezes a gente nem precisa tratar, fazer só o segmento. E, dependendo do tipo de lesão, a gente vai determinar o tipo de tratamento. Lógico, o objetivo inicial sempre é a cura. No caso dos tumores ósseos, a gente se preocupa em relação à estrutura desse osso, porque se existe uma lesão, existe uma mancha dentro desse osso, ele pode comprometer essa estrutura, ele pode ter fraturas sem a necessidade de um trauma importante. Então, às vezes, não virar na cama, só com o peso do paciente, pode acontecer a fratura. Então, a gente também tem essa visão de prevenção de fratura, melhorar a dor, que é uma das queixas desses pacientes, recuperar a mobilidade desse paciente, fazer com que ele possa voltar às suas atividades diárias e melhorar a qualidade de vida. E, em relação aos tipos de cirurgias, hoje, a gente tem uma gama grande de possibilidades de reconstruções. Então, não basta a gente tirar o osso com tumor. A gente tem que reconstruir para que esse membro possa voltar a ter função. Então, as formas que a gente tem hoje disponível para reconstrução
através da utilização de enxertos, e aí existem também gamas diferentes de fontes de enxerto. Às vezes a gente usa do próprio paciente. Hoje em dia existe a disponibilidade também de usar enxerto de outro paciente, fazer um transplante. E existem também os enxertos sintéticos. Às vezes, a gente utiliza os cimentos ósseos, que são cimentos que a gente utiliza nos casos de prótese, mas, às vezes, no tumor, a gente usa para fazer o preenchimento da cavidade. Existem as placas, as hastes e as endopróteses. Então, aqui, um exemplo de placas, né, que as pessoas conhecem como platina. Então, elas são utilizadas para reforçar aquela estrutura do osso. Aqui um exemplo no raio-x. Então, é um paciente que tinha um tumor no osso da perna. A gente tirou a fíbula, é um osso fino que tem na perna. A gente tem 2 ossos na perna, a tíbia e a fíbula. Então, no caso, o tumor era na tíbia, que é o osso mais grosso. A gente pegou a fíbula do osso da outra perna, colocou no lugar e fixou com essa placa. Existem as hastes que a gente utiliza. Essas hastes, elas são colocadas por dentro do osso, então também melhorando a firmeza desse osso que está comprometido. E tem as endopróteses, que aqui no caso é um exemplo de uma endoprótese de fêmur, e aqui está ela na foto ao lado. Ela simula exatamente o formato do osso. A gente consegue fazer isso sob medida, então, de acordo com o tamanho que era o tumor, o quanto a gente precisou retirar, a gente consegue até reconstruir um osso inteiro. Existem esses furos nas próteses que permitem que a cápsula da articulação, a musculatura seja reinserida. E aquilo que o doutor Ademar falou, na década de 70, a gente amputava muito. Então, 70%, 80% do tratamento cirúrgico era indicado amputação. Hoje, nós conseguimos, com os métodos de tratamento, com a quimioterapia, a melhora da quimioterapia e a melhora na técnica cirúrgica, isso se inverteu. Hoje, a maioria, a gente preserva membros. Mas, quando não tem jeito, até as próteses, nos casos de amputação, também melhoraram. E a qualidade de vida dos pacientes, mesmo amputados, são melhores. Obrigada.